fale o milagre. Vamos abrir em Romanos 4,17. Olha o teu nome. Realmente, em várias partes da Bíblia, nós ao lermos entendemos que Deus põe muito poder nas palavras. Nós, como humanos, se calhar, e creio pela falta de conhecimento, usamos muitas vezes palavras de forma errada e prejudicando a nós e a que estão à nossa volta. Mas Deus não desperdiça a palavra. E o que Ele fala é o que Ele é. E nós, como filhos dele, devemos fazer exatamente o mesmo. Por isso é que Deus diz: sejais tardios no falar. Portanto, ouvi mais do que falais. Porquê? Na multidão de palavras não há sabedoria. Às vezes o falar, há muita coisa que sai e que não presta. E parte delas nós acreditamos a pé juntos. E quando acreditamos a pé juntos e falamos, nós estamos a criar coisas. E às vezes coisas que não queremos receber. E isto torna-se um problema para a nossa vida. Quando eu vos falo com o título Fala o Milagre, você quer algo realizado na sua vida, você tem que falar. Você não pode falar o que não quer, você tem que falar o que quer. Apesar do que lhe está a acontecer naquele momento, não ser o que você quer. Vamos lá ver se, no meio de tanta palavra que eu disse, eu não causei mais confusão do que aquilo que já estava. Vou-lhe dar o exemplo. Se alguém precisa de dinheiro, essa pessoa nunca vai ter que andar a queixar-se a dizer que tem falta de dinheiro. Porque o que ele está a falar, o que ele está a semear, é o que ele vai colher. E o que ele vai colher é falta de dinheiro, porque é isso que ele está a falar. Ou você se cala e não diz nada, ou então diz sempre que Deus está a suprir as suas necessidades, você tem sempre a suficiência em nome de Jesus. E é isso que você tem que acreditar e crer. E é isso que vai acontecer na sua vida. Deus, quando criou o homem, criou à sua imagem e semelhança. E quando criou à sua imagem e semelhança, nós temos o poder criativo de Deus dentro de nós. Nós podemos criar coisas com a nossa fé, com o nosso acreditar e com as nossas palavras. E eu quero-vos ler aqui este primeiro versículo, são muitos, vamos ver o que é que Deus vai fazer, Deus é que sabe, mas são bastantes versículos que eu trago para vocês, porque é para vocês basearem a vossa fé na Bíblia, não naquilo que eu falo. A nossa fé tem de ser baseada no que Deus diz. A nossa confiança tem de ser baseada no que Ele fala. E aqui em Romanos 4,17 está escrito, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Eu vou fazer aqui uma paragem para vocês perceberem. Eu não vos li mais atrás, para não se tornar muito extenso, mas estávamos a falar sobre Abraão, o pai da fé, e aqui aparece, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Eu vou voltar a dizer, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O que é que Ele está a fazer, Deus? Está a criar. Quando o diabo tenta atacar o nosso corpo com uma doença,
o que é que nós vamos fazer? Falar a doença ou falar a saúde para o nosso corpo? Deus já permitiu que o meu corpo fosse curado de várias coisas. E eu lembro-me principalmente, vou-lhe dar o exemplo de uma delas, foi do braço, me aconteceu do braço esquerdo. Eu tenho um cão, um cão de grande porte, e quando ia a passear, ela puxou-me, é uma cadela, puxou-me o braço, e quando puxou o braço eu até caí, com a força que ela fez, e eu magoei o braço. De tal forma que o meu braço, eu não consegui subir o braço mais que esta altura. Quando chegava a esta altura parecia que estava preso e doía muito. E eu percebi que eu tinha feito uma luxação no braço. E o que é que eu fiz? Eu todos os dias orava a mesma coisa. Eu todos os dias o braço doía-me mesmo a sério. Se eu estivesse quieto não me doía, mas se eu levantasse o braço doía-me, e eu todos os dias levantava o braço e dizia: Pai, eu te agradeço que eu estou curado em nome de Jesus, eu posso levantar o meu braço em nome de Jesus. Todos os dias eu fazia o mesmo. O que é que eu estava a fazer? Eu estava a criar. Eu estava a tirar de mim aquilo que eu não queria e estava a colocar em mim aquilo que eu queria. Eu estava a falar criação para mim. Vamos abrir em Gênesis 1. Nós já lemos Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo, o primeiro de todos. Nós vimos aqui que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E vamos ver na criação, Gênesis 1:1, vamos ver na criação o que é que Deus faz. Porque nós somos filhos dele. E como filhos dele, o poder que está em Deus também está colocado em nós para modificar aquilo que está na nossa vida ou aquilo na qual nós temos autoridade. Eu não posso modificar a casa do meu vizinho, mas eu posso orar para que ele seja abençoado, que seja liberto, que o que acontecia de errado deixe de acontecer. Eu posso ajudar, mas eu não tenho autoridade sobre a casa do meu vizinho. Mas eu tenho autoridade sobre a minha casa. Eu tenho autoridade no lugar onde eu estou, na minha empresa, onde eu estiver, eu tenho autoridade. E eu quero que você use a autoridade que você tem a seu favor. Se foi-lhe dado assim um determinado lugar para você ter autoridade, você usa a sua autoridade principalmente espiritual, para que tudo onde você está fique quieto e sossegado. Onde há paz, está Deus. Onde não há paz, não há Deus. Nós vimos e lemos que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama em existência. Chama o que não está a acontecer para que aconteça. E vamos ver aqui exatamente o que ele fez no princípio de tudo. Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E é aqui que eu quero que cada um de nós faça. Nós precisamos de luz para a nossa vida. O que é? Vamos começar a dizer todos os dias: haja luz? Não sei se você precisa de luz, é bom que fale. Se você tem algo no seu corpo que não está a funcionar como deve ser, você começa a dizer que está a funcionar como deve ser. Foram já tantas coisas que Deus me abençoou que houve uma altura que eu tive um problema no estômago. Como é que eu sei que eu tive um problema no estômago? Porque doía. Porque o estômago não estava a funcionar bem. Eu tive uma altura muito complicada, a nível de intestinos, inclusive.
E o que é que eu fiz? Eu orava todos os dias, a mesma coisa. Obrigado, Pai, que eu estou curado do meu estômago, eu posso comer tudo o que eu quiser, nada me faz mal. Obrigado, Pai, que eu estou curado dos meus intestinos, em nome de Jesus. Eu dizia isto todos os dias. Alguém soube de alguma coisa que me estava a acontecer? Não, ninguém soube. Se você começa a confessar todos os dias aquilo que quer e depois vai confessar a outra pessoa a dizer que o que é que lhe está a acontecer, a doença que lhe está a acontecer, você acabou de quebrar tudo o que falou. As últimas palavras que você falou sobre um determinado assunto são as palavras que vão prevalecer, são as palavras que vão ficar na sua vida. Se você ora todos os dias e diz obrigado, Pai, que eu estou curado, obrigado, Pai, que eu estou bem disto, estou bem daquilo, obrigado, Pai, que eu funciono, obrigado, Pai, você está a criar o poder de Deus em si, está a criar e a mudar a sua vida. Mas se houver, você se encontra com alguém e alguém lhe pergunta alguma coisa e você, não, por causa da amizade, por causa de tudo isso, vai lhe dizer a essa pessoa o que está a acontecer realmente consigo, o que você está a sentir, as dores que está a sentir, os problemas que está a ter. Você destruiu tudo o que você orou. Destruiu tudo o que você orou. Cada vez que você fala um problema, você estabelece esse problema na sua vida. Eu vou voltar a repetir. Cada vez que você fala um problema, você está a colocar esse problema na sua vida e ele não vai sair de lá. E você diz-me assim, então, mas isso não pode ser. Eu também acho que sim. Mas enquanto você não mudar a maneira de falar, não há hipótese. Enquanto nós falarmos problemas, nós estamos a criar problemas. Mais vale você se calar e não dizer nada. Pergunta-lhe e você encolhe os ombros. Ou se não diga tudo vai bem. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Principalmente para pessoas que têm muitas amizades, têm muitos conhecimentos, têm muito... não é fácil. Mas você tem que decidir, ou vence ou não vence. Veja o exemplo de Deus. Deus não falou o que estava a ver. O que ele estava a ver era, no versículo 2, vamos ver, uma terra sem forma, vazia, e havia trevas sobre o face do abismo. Isto era o que Deus estava a ver. Então, mas isto é que era verdade. Pois, mas não era o que ele queria. O que ele queria é algo bem diferente. E você que tem algum problema, você não quer o problema na sua vida. Você quer a bênção. E para ter a bênção, você tem que falar a bênção e cale-se com a maldição. Deus aqui não falou, ai, só há trevas. Porque eu tive que aprender isto, porque eu percebi. Porque se eu não mudasse a minha maneira de falar, eu ia ter graves problemas. Por isso é que grande parte das coisas ainda eu, há pouco tempo, a minha esposa e nós a falarmos, nós não falamos aquilo que nos acontece. Quando falamos, até falamos sempre de forma negativa. Não me dói aqui, não me dói ali, só para um ou outro saber. Mas mais ninguém sabe. Porque nós não deixamos que as pessoas saibam. Porquê? Não queremos maldição para a nossa vida. Não queremos que as outras pessoas falem da nossa vida. Não queremos, como um pastor dizia, que semeiem no nosso quintal aquilo que a gente não quer. Se alguma coisa está errado na nossa vida, nós vamos compor e colocar no sítio certo com Deus. Somos filhos de Deus. Temos o poder que Deus tem. Somos filhos dele. Há um versículo, Lucas 10, 19 diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso foi Jesus que disse aos seus discípulos, que somos nós.
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Você entendeu? Então como é que nós temos poder sobre o espírito demoníaco? Falando. Nós às vezes, quando contamos um problema, acreditamos de tal forma no problema que está a acontecer e às vezes aquele problema está-nos a afetar tanto a nossa vida que falamos com tanta fé e tanta confiança que estamos a estabelecer esse problema na nossa vida. Quando acontece-nos qualquer coisa de mal, cada vez que o falamos, a nossa carga emotiva, a nossa fé, a nossa confiança vai nesse problema. E cada vez que há algo que realmente é errado e nos afeta diretamente, cada vez que alguma pessoa fez alguma coisa contra nós e nós falamos, vai carregado de emoções da nossa parte. De tal forma que quando falamos, falamos com tanto poder e confiança que estamos a estabelecer para a nossa vida aquilo que não queremos. Cada vez que Deus fala de fé e cada vez que nos diz para ter cuidado com as nossas palavras, Ele sabe o que está a falar. Nós mais à frente vamos abrir em um versículo muito conhecido, Marcos 11, 23, e em Marcos 11, 23 diz: aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Ouça, cada vez que você fala um problema, você não duvida no seu coração. A palavra de Deus funciona para o bom e para o mau. Cada vez que nós dizemos e acreditamos que este problema está a acontecer, já viste o que fizeram, já viste isto, já viste aquilo, já viste o que me está a acontecer, você está a acreditar, você está a criar, está a estabelecer. E nem Deus consegue arrancar isso de si, porque você não está a deixar. Às vezes as pessoas são abençoadas, nem se apercebem como. Nós não vamos abrir, mas eu vou-lhe contar sobre uma passagem bíblica que aconteceu. João Batista era primo direto de Jesus. Portanto, a mãe de João Batista era tia de Jesus. Correto? Portanto, a tia de Jesus e o tio de Jesus, ou antes, a tia era estéril e até uma avançada idade não teve filhos. E a uma determinada altura, o seu marido, que era um sacerdote, calhou a altura de entrar no templo. E quando entrou no templo, um anjo lhe falou que a mulher dele iria ter um filho, mas ele sabia que a mulher era estéril, porque até aquela altura ela nunca teve filhos. E o anjo lhe disse que ela iria ter um filho. E o anjo lhe disse qual era o nome que ele se iria chamar, que se ele se iria chamar João. E o homem duvidou. O homem duvidou, apesar de estar a ver um anjo, apesar de ser Deus a falar, o homem duvidou. E falou assim: ai, como é que isso pode acontecer? A minha mulher é estéril, como é que isso pode acontecer? Por outras palavras, claro, que eu estou a dizer. E o anjo lhe disse: até o nascimento da criança tu não vais falar. Eu às vezes não sei se não era bom, quando nós oramos para algum assunto, Deus nos pudesse calar a boca para sempre. Claro que iria trazer outros problemas, porque depois não podíamos comunicar com as pessoas. Mas o problema por o qual nós orámos ficava resolvido. O que é que aconteceu? A senhora, a tia de Jesus, engravidou. E quando o menino nasceu, perguntaram ao pai como é que ele se iria chamar. E o pai, muito aflito, agarrou numa tabuinha e escreveu. E escreveu o nome de João. E toda a gente ficou de boca aberta. Como é que pode ser João? Porque ninguém na família dele alguma vez chamou João. Mas foi o que ele escreveu. E por causa dele escrever exatamente o que Deus lhe tinha dito a ele,
a boca dele se abriu e voltou a falar. Sabe porque é que Deus fez isto? Porque Deus precisava que João nascesse. João veio abrir os caminhos do Senhor. João trouxe o batismo nas águas. João levou as pessoas ao arrependimento. Ele estava a preparar o coração das pessoas para a chegada de Jesus. João Batista tinha que nascer. E então Deus arranjou a maneira, eu tenho que calar a boca a este, porque senão ele vai me trazer problemas e a criança não vai nascer. Porque ele vai sempre dizer que não, a minha mulher é estéril, não pode ter filhos, e ele não vai nascer. E é isto que nós fazemos na nossa vida. Não, não pode ser, não pode ser, não pode ser. E aquilo que queremos nunca acontece. E depois dizemos nós a Deus, porque é que Deus não me ouve? E Deus diz assim, oh meu Deus, quando é que ele acorda para a vida? As pessoas é que dizem, não, eu tenho que ser sincero. Você tem que ser sincero. Eu também acho que tem que ser sincero. Então seja sincero nas coisas de Deus. O que é que você quer dizer com isso? O que quer dizer com isso é que para criar nós temos que ser sinceros. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que falar aquilo que queremos e não falar o que não queremos. Se lhe perguntarem alguma coisa do que se passa na sua vida, primeiro, não lhe perguntam. Se perguntarem, você pode dizer que está tudo bem. Se a pessoa ficar assim a olhar de lado e a dizer, não está tudo bem. A mim não me fazem essas perguntas, portanto eu não sei o que é que lhe hei de responder. Eu sou sincero. Ainda há pouco tempo me perguntaram, então, tudo vai bem? Tudo. Cada vez está melhor. Nunca tive tão bom como agora. E as pessoas ficam a olhar para mim. Pensam na cabeça delas um monte de coisas. Mas a pouco me importa o que é que as pessoas pensam. O que importa-me é que o meu Deus sabe o que é que eu estou a falar e que o diabo também sabe. Eu nunca falo se eu estou a passar por alguma dificuldade financeira. Nunca ninguém sabe. Eu nunca falo se preciso de dinheiro para isto ou para aquilo. Eu não falo nunca. Porquê? Porque o meu Deus sabe. E Ele vai e está e estará sempre a suprir as minhas necessidades em nome de Jesus. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem que depender de Deus. Você tem que falar. Tem que falar. Tem que falar o que quer. Pare de falar o que não presta. Se calhar algumas vezes nós devíamos andar com sabão no bolso. Sabe para quê? Para quando as pessoas falem mal, agarrar e dar-lhes o sabão para elas esfregarem a boca, para lavarem a boca. Como é que Deus pode operar numa pessoa se ela está constantemente a dizer o que é mau? Se ela está constantemente a dizer que isto, aquilo, aquilo outro não está a funcionar. Eu tenho um esquentador cá em minha casa. Eu tenho um esquentador. E esse esquentador, houve uma altura, começou a querer avariar. E eu disse, não, eu não aceito. Eu coloquei as mãos no esquentador e orei e disse, não, enquanto eu estiver na minha casa, este esquentador vai funcionar sempre. E vai funcionar sempre bem em nome de Jesus. Isso quer dizer que a partir desse momento o esquentador funcionou bem? Não, não funcionou. Mas eu mantive o que disse e dizia sempre, o esquentador funciona sempre bem. Tudo cá em casa funciona sempre bem. Tudo em minha casa funciona bem, em nome de Jesus. O que é que acontece? O esquentador ainda está em minha casa a funcionar. E vai funcionar, em nome de Jesus. Eu tenho que falar o que quero para que possa acontecer na minha vida. Porque assim como Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas se Deus dissesse o que estava a haver, se Ele dissesse o que estava a acontecer, sabe o que é que acontecia? Nada.
Iria ficar tudo na mesma. Nós nunca iríamos ter sol. Será que me estão a entender? Será que conseguem entender que cada vez que se fala um problema, se estabelece esse problema na sua vida cada vez mais? Cada vez que você diz que não consegue, você não consegue. Cada vez que você diz não é possível, olhe, eu lhe digo que não é possível. Agora, perante o impossível, se você diz não, Deus pode fazer na minha vida, Deus vai fazer, Deus vai... Eu ultimamente tenho falado com Deus e tudo o que Ele me tem mostrado e tem dito e tem me provado é que realmente as coisas estão mais na nossa mão do que nós pensamos. Muito mais na nossa mão do que nós pensamos. Mas mesmo muito mais. Se nós não falamos e oramos aquilo que queremos, se nós não vamos a Deus e pedimos, nós nunca vamos. Agora não destrua aquilo que você pediu. Eu vou-te explicar uma coisa. O que é que as nossas palavras fazem? Você imagine um muro a ser construído por um pedreiro. Um muro onde metem cimento, tijolo e tudo isso. E então, à medida que ele, como falando, ele constrói o muro. Porque ele está a criar aquilo que quer. Então fala o muro. Mas cada vez que fala mal, ele está a agarrar numa marreta e está a partir o mesmo muro que esteve a construir. Está a destruir tudo que esteve a construir. Agora, vai chegar a uma altura se as palavras que você fala, negativas, são superiores àquelas que você fala de positivo para a sua vida, sabe o que é que vai acontecer? Nem muro se vai conseguir levantar, porque você vai destruir sempre tudo o que falar. Se, no entanto, as suas palavras forem iguais ao número de positivas que você fala, o que é que vai acontecer? O muro vai ser construído e vai sendo destruído, vai ser construído e vai sendo destruído. No entanto, se você tiver cuidado com o que fala, mesmo com pessoas da sua confiança, mesmo com familiares, mesmo com tu, se você estiver calado e falar o que é bom, aquele muro vai ser construído e ele vai ser a sua defesa. Não é por acaso que Deus insiste tanto, tanto mesmo, em palavras. Eu quero vos levar agora a ler alguns versículos. Vamos a João 11, 39. João 11, 39. João, Novo Testamento, João 11, 39. Para boa. João. À medida que vamos abrindo, eu vou falar o que é que aconteceu até aqui. Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, eram amigos de Jesus. Inclusive, esta Marta foi a tal que, numa passagem, outra passagem bíblica, que lavou os pés do Senhor, enxaguou os pés com o seu próprio cabelo. Jesus soube, antes de acontecer, que Lázaro estava doente. Marta e Maria pediram para que ele viesse para orar por ele, para que ele fosse curado. Mas Jesus tardou em ir. E ele sabia que ele já tinha morrido a uma determinada altura. Lázaro morreu, foi sepultado. Quando Jesus chegou, ele já estava sepultado. Já havia 4 dias. Ele foi até Maria e Marta
abraçou-as, chorou com ela. E depois pediu para mostrar onde é que estava o corpo dele. E depois está aqui a descrição que eu vou ler a partir de agora, em que Jesus pede para que façam uma coisa. Jesus, antes de tudo isto, diz: se creres, vereis a glória de Deus. Mas vejam aqui no 39 o que é que diz. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Tirai, pois, a pedra. E Jesus levanta os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ouça, é impressionante. É impressionante que Jesus fala, inclusive ainda não tinha falado. Ele olha para os céus, fala para o Pai, para Deus Pai, e diz: graças te dou por me haveres ouvido. E ele ainda não tinha falado, já estava a dizer: te agradeço porque me ouves. Ele ainda não tinha falado, já estava a dizer: ele fala as coisas que não são como se já fossem, igual ao Pai. E nós temos que fazer o mesmo, nós temos que ser igual ao nosso Pai Celestial. Pai, graças te dou, no versículo 41, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava em derredor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Há coisas, há áreas da nossa vida que nós pensamos que já morreram, que já não há hipótese, já não há nada a fazer. Não é assim que Deus vê as coisas. Porque Deus ressuscita até os mortos. Nós temos que nos habituar a alguma coisa. Não é um ser humano que tem autoridade final. Não é um humano que tem autoridade final. Quem tem autoridade final é Deus. E Jesus, quando falou, este homem já estava com a carne em putrefação, já cheirava mal porque já estava a carne a ser destruída, porque não estava vivo, estava morto há 4 dias, e ele o ressuscitou falando palavras para que ele saísse para fora, para que ele revivesse, para que ele ressuscitasse. Ouçam, a glória foi tanta do que Jesus fez, que mais à frente diz que judeus creram porque a viram acontecer. Inclusive, Lázaro estava em grande parte, a partir dessa altura, nos jantares onde Jesus estava, porque os judeus iam lá para querer ver não só a Jesus, mas também a Lázaro, aqueles que eles sabiam que tinha morrido e que teve 4 dias morto. Deus, quando faz as coisas, Ele sabe o que está a fazer. Nós não temos que pensar que uma determinada área da nossa vida está morta. Não, nós temos que falar para ela, para que ela viva, no nome de Jesus. E que área? Qual é a sua área? Qual é a área que você precisa? É saúde? É finanças? É paz? É harmonia? É o seu lar? É um casamento? É filhos? O que é que você precisa? E eu lhe digo que você tem que falar o que você quer, não falar o que você vê. Você não pode falar o que você vê. Você não pode falar o que você sente.
Você não pode estar carregado de emoções numa determinada altura. Você tem que se calar. Ah, mas é injusto. Cale-se. Se você quer ser abençoado, cale-se. E você vai me dizer, mas isso é muito difícil. Eu também sei. Por isso é que a Bíblia diz lá em Tiago, se tal varão é capaz de controlar as suas palavras, tal varão é perfeito. Porque consegue controlar o que fala. Consegue não falar negativo. Antes de eu continuar a ler, vejam, houve uma coisa que eu passei, de propósito. Quando nós estávamos em Gênesis 1, quando nós estávamos lá, na descrição, em tudo o que eu vos li, dizia que a terra era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. Quer dizer, não havia nada como deve ser. Deus, a partir de que disse haja luz, eu só li o princípio, ele começou a falar em existência às árvores, começou a falar em existência aos animais, a descrever como é que tudo iria acontecer. E começou a falar e as coisas começaram a acontecer. Mas a primeira coisa que ele disse foi haja luz. Agora eu quero que você entender, o nosso Deus gosta de trabalhar nas coisas quando estão destruídas. Eu vou-lhe explicar. Às vezes nós estamos na nossa vida numa área em que é complicado, mas nós conseguimos dar a volta e conseguimos desta forma ou daquela forma resolver. Mas quando chega uma altura da nossa vida em que a área que nós precisamos não há mais hipótese, já recorremos a todas as coisas, a tudo e nada ficou resolvido. Não conseguimos resolver. Essa área, se você entregar a Deus, Deus alegra-se, porque sabe que você vai dar glórias a Ele, porque Ele vai resolver. Ele agarrou na terra que estava sem forma e vazia e criou aquilo que queria. O mesmo vai fazer em todas as áreas da nossa vida se nós deixarmos Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. Se nós começarmos a falar o que era correto. Eu vou-lhe dar o exemplo, alguém que seja cego, começa a dizer obrigado, Pai, que eu já vejo tudo à minha volta. E as pessoas, se ouvirem alguma vez, mas como é que ele vê? Ele continua cego. Ele fala o que quer, ele não fala o que não quer. Obrigado, Pai, que eu vejo. Eu já vejo o sítio onde ando, eu já vejo as coisas que toco, eu já vejo em nome de Jesus. Fazendo assim, ele está a criar. Ele está a criar na sua vida o que ele quer. E ele tem autoridade sobre a sua vida. E eu lhe digo, quanto mais vezes ele falar, mais depressa as coisas cria. Eu lhe digo que se eu pudesse falar mais vezes por dia, melhor ainda. Mais depressa criava as coisas. Você está a dar uma esperança? Não, eu só estou a dizer o que Deus diz. Eu só estou a mostrar o que Deus fez. Deus, quando disse haja luz, foi a mesma coisa que Jesus diz aqui, Lázaro sai para fora. Aquilo que estava destruído, ele criou de novo. E o único que tem esse poder é Deus. O poder da criação. O mesmo poder que está dentro de nós, cada vez que nós falamos o que é correto. Se você é daquelas pessoas que quando lhe perguntam qualquer coisa, você só fala e diz o que é que lhe está a acontecer. É isto, é aquilo, é aquilo outro. Ei pá, ali fizeram aquilo, aquilo outro. Ouça, você só está a criar problemas, é para si. Não é para os outros, é para si próprio. E você vai dizer, não, mas eu não estava a orar, eu não estava... Não, cada vez que nós falamos, pouco importa em que altura é, você está a criar.
E se você fala o problema, você está a criar problemas para a sua vida. E a culpa não é de Deus, é de você, porque você está a falar. Porque Deus não diz trevas, Ele disse haja luz. Ele não disse o que estava a ver, Ele disse o que queria. Ele fala as coisas que não são como se já fossem. Ele não fala a doença, Ele fala a cura. Obrigado, Pai, que eu estou curado. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu estou curado. Em nome de Jesus. Não é assim tão difícil. É difícil realmente é controlar a língua. Mas ouça, eu lembro-me principalmente, em miúdo, lembro-me muito disso. Atualmente as coisas são mais fáceis. Mas eu lembro-me das latas de sardinha. A gente não tinha uma coisa onde meter o dedo para puxar. Agora quase todas e latas de atum. A gente agarra, levanta uma coisinha, mete o dedo e puxa e aquilo abre-se sozinho. Mas antes não havia isso. Havia uma chavezinha que a gente tinha que ter, que se metia na pontinha da lata, enrolava e aquilo fazia enrolar a chapinha toda para tirar, para abrir a lata. Sem aquela chave era difícil abrir aquilo. Tinha-se de buscar sempre outra coisa. À mão era totalmente impossível. O que você fala é essa chave na sua vida. As coisas estão bloqueadas. As coisas não estão a funcionar. Cada vez que você fala, você está a colocar a chave e a abrir devagar a sua vida. Deus tem todo o poder e pode o ajudar se nós mudarmos a nossa maneira de viver e de falar. Eu quero-vos mostrar mais. Marcos 4:37. Marcos 4:37. O que é que aconteceu até aqui? Jesus tinha estado a pregar num lado e de repente virou-se para os discípulos: vamos passar para outra margem. E então entraram todos para dentro de um barco e meteram-se para passar para outra banda, porque eu queria ir pregar para o outro lado. E quando eles estavam todos dentro do barco, o diabo viu a hipótese de os matar a todos. E então veja o que é que aconteceu. Marcos 4:37. E levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Portanto, sim, começou um temporal a acontecer. E ele quem? Ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? Eu estava a dizer: Mestre, então não estás a ver que estamos aqui? Não te preocupas se nós morremos aqui? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar e disse: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E Jesus disse-lhes: Porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Outras traduções diz: Porque tendes medo? Ainda não tendes fé? O que é que ele estava a dizer a eles? Então, o que eu fiz, vocês não podiam ter feito. Quantas tempestades já ocorreram na nossa vida? E quantas você falou contra elas e fez mudar a sua vida? Ou quantas tempestades vieram assim e você não parava de falar o problema? E o problema se estendeu, se estendeu, se estendeu, se estendeu e continuou-se a estender porque você não falou o que era correto.
Por isso é que para algumas pessoas é esquisito. Então porquê é que algumas das coisas acontecem muito depressa e para outras não? A minha primeira pergunta é: o que é que você fala? O que é que você fala? Você fala o que lhe está a acontecer? Ou você fala o que quer? Eu tive um problema uma vez. Não foi só uma vez, não é? Já tive mais que um. Mas pronto, passei um dia à frente em que me disseram que eu não podia mais trabalhar com um colega meu. E eu disse: mas não pode ser, há 20 anos que eu trabalho com esse colega. E viraram-se para mim e disseram assim: não, mas você estava na GNR e agora está na polícia. E eu, a partir dessa altura, calei-me, não disse mais nada. Nada. Eu, quando cheguei ao carro, eu queria agarrar e orar para resolver as coisas de outra forma e Deus não me deixou. E disse: ora para que aceitem toda a situação que tu queres. E o que eu orei foi: Pai, te agradeço, em nome de Jesus, que este comandante já aceitou todo o processo, tudo o que eu fazia, como fazia, ele aceitou tudo e não me causa mais problemas, em nome de Jesus. Agora, o segredo está aqui. Você sabe quantas vezes mais eu falei com colegas meus, ou seja, com quem for, por causa da minha profissão, o que me estava a acontecer? Nenhuma. Nenhuma vez. Eu não desabafei com outra pessoa, eu não desabafei com A, com B ou com C. Vê lá, agora não me permitem isto. Vê lá, agora não me deixam aquilo. Vê lá, eu não me queixei, não desabafei com ninguém. Não falei com ninguém. E ao cabo de um mês, aquele que não me tinha dito que não queria, chegou ao pé de nós e disse: continua a trabalhar como estão a trabalhar, porque estão a trabalhar bem. Ao final de um mês, estava tudo resolvido. Mas eu não falei com ninguém. Não contei a ninguém. Era uma injustiça. Eu podia ter agarrado e contado a colegas meus, mas eu iria estender o problema e nada ia acontecer de bem para mim. E então resolvi ficar calado. Não falar nada. Eu tinha orado e eu agradeci a Deus. Obrigado, Pai, que o problema já está resolvido. Ao final do mês, estava resolvido. Você tem que decidir o que é que você quer. Você tem o poder criativo na sua boca. Qualquer um de nós, todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador, o poder criativo está na sua boca. E mesmo aquele que não crê, o poder criativo está na sua boca. Se você fala, claro que é diferente para nós, porque nós cremos no nome de Jesus e falamos em nome de Jesus e as coisas acontecem em nome de Jesus. Mas as outras palavras, as outras pessoas, ouça, você vai... Eu vou-lhe dar exemplos de pessoas que nada têm a ver com o mundo cristão. Eu dou-lhe exemplos de pessoas como Bill Gates e outros, em que agarraram e não desistiram. Eu dou-lhe o exemplo de Edison, que criou a primeira lâmpada elétrica. Ele não desistiu. Enquanto os outros todos diziam não dá, ele não desistiu. Ele não desistiu. E aquele que sabe qual é um vencido, um derrotado, é aquele que desiste. Esse é que é o verdadeiro derrotado. Não é aquele que não está a conseguir. Não é aquele que não. Não. Aquele que continua sempre, esse nunca será derrotado. Nunca será derrotado. Aquele que desiste, esse foi derrotado. Então o que é que nós temos que fazer? Muda a sua maneira de falar. Ouça, eu tenho visto muita... Eu já preguei sobre isto. Eu não sei quantas vezes. E como eu prego muito sobre isso, sabe o que é que as pessoas fazem? Ao pé de mim, não falam as coisas. Ao pé de mim, mudam a sua maneira de falar. E então falam o que é correto, falam as coisas como deve ser, não falam o que é negativo. Ao pé de mim fazem isso.
Glória a Deus que eu sou abençoado por isso. Mas quando saem do pé da minha presença, falam tudo o que não devem. Elas pensam, por estar ao pé de mim, ou estar na igreja, ou estar, que pronto, isso faz com que elas recebam a bênção. Recebam a bênção porque estão a falar positivo. Mas depois, quando saem, encontram-se com outra pessoa, contam os problemas todos, contam as injustiças que estão a fazer, contam isto, contam aquilo, contam aquilo outro. E o que é que estão a fazer? Estão a estabelecer todos os problemas que falaram, estão a estabelecê-los nas suas vidas e vão receber aquilo que falam. Porque tudo aquilo que o homem semear é isso que vai colher. Será que eu quero mal de alguém? Será que eu quero chatear alguém? Eu não. Tomara que não me chateiem a mim. Você sabe quantas vezes é que Deus me puxa as minhas orelhas? Às vezes, quando eu fico muito calado, está Deus a puxar as orelhas. Porquê? Porque Ele está-me a mostrar. Então falas tu para os outros e tu também estás a fazer o quê? O que é que nós queremos na vida? Queremos viver? Mas queremos viver com abundância, temos que fazer como Deus diz para fazer. E há mais versículos, glória a Deus, há mais. Sabe o que é que Jesus nos disse para nós? Vamos abrir em João 14, 12. João 14, 12. João 14, 12. É umas páginas mais à frente. João 14, 12. Jesus falava com os seus discípulos, que é um discípulo aquele que segue a Jesus, aquele que faz a vontade de Jesus, aquele que anda com Jesus, aquele que aprende com Jesus. Este é o discípulo, este é o verdadeiro discípulo. Aquele que muda o que fazia por causa de Jesus. Em João 14, 12 diz: na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou um homem. Vamos voltar a ler o versículo outra vez. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu vou voltar a dizer. Jesus ressuscitou um homem morto há 4 dias. Vamos voltar a ler. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Fogo, nós fazemos só as obras de Jesus, já era uma bênção muito grande. E ele, no entanto, diz: vocês vão fazer maiores que esta. Acreditando nisto, houve homens que já ressuscitaram pessoas, mais de não sei quantas pessoas. Inclusive, um homem, Smith Wigglesworth, até a própria mulher ressuscitou dos mortos. O que é que nós queremos? O que é que nós desejamos realmente para a nossa vida? O que é que nós queremos? Pense um pouco e você vai pensar: eu gostava desta área resolvida,
gostava daquela área resolvida, gostava disto, gostava daquilo. E eu pergunto, o que é que você fala das áreas da sua vida? O que é que você fala? O que é que você diz? E eu lhe digo assim, é o que você tem. E não culpa Deus, porque a culpa é só sua. Eu já orei por pessoas e glória a Deus, Deus permitiu que as pessoas fossem curadas instantaneamente. Mas eu já orei por mim e houve alturas em que não aconteceu instantaneamente. E eu desisti. Não. Eu continuei a confessar. Eu continuei a confessar. O meu braço foi aquele exemplo que eu dei em que me doía quando eu levantava até um determinado nível e já não conseguia levantar mais porque me doía. Eu forçava o braço a esticar com dores que levava às lágrimas às vezes e eu dizia, obrigada Pai que eu estou curado do meu braço em nome de Jesus. Eu não conseguia fazer isto. O meu braço não subia mais que isto nas minhas costas. Mas eu confessei o que Deus diz. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, porque Jesus levou as minhas dores, levou as minhas enfermidades, levou as minhas doenças. Pouco importa se foi feito por isto, por aquilo, por aquilo outro, não interessa. Obrigada, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. O meu braço está curado. Eu posso fazer tudo com o meu braço e eu posso fazer tudo com o meu braço. Eu posso fazer tudo com o meu braço. Eu já chego com o meu braço a todos os lados. Em nome de Jesus, porque eu falo, eu creio, eu falo o que eu tenho, o que eu quero, eu falo o que eu quero e eu tenho o que eu quero. Em nome de Jesus. Ninguém, eu não dizia a ninguém o que estava a passar com o meu braço. Eu não falei com ninguém, eu não me queixei a ninguém. Não, eu falava. E eu dizia, eu creio no teu poder, Senhor. Eu creio que tu és capaz. Tu és o Deus do impossível e tu já estás a fazer o impossível na minha vida. Eu estou curado no meu braço em nome de Jesus. Eu estou curado no meu braço em nome de Jesus. Eu posso fazer tudo com ele em nome de Jesus. O que é que você está a fazer? Ouça, fale o milagre e você vai ter o milagre. Haja luz, haja cura. Haja bênção financeira. Haja, fale. Ah, mas isto está, aquilo é para esqueça. Ouça, na altura da guerra, os exércitos defrontam-se uns contra os outros. E há alturas em que os exércitos inimigos avançam sobre as posições que nós estamos a ocupar. E eles avançam de tal forma que eles conquistam. É alturas de dizer, e agora, já viste? Eles chegaram até aqui, agora está tudo estragado. Não! É alturas de dizer, vamos conquistar aquele bocado que foi retirado de nós. Vamos buscar aquilo que nos tem direito. Pois nós temos direito à cura. Nós temos direito à libertação. Nós temos direito à bênção. Vamos buscar aquilo que temos direito em nome de Jesus. Vamos parar de nos queixar. Porque morreram no deserto todos aqueles que se queixaram. Sabe o que é que isso quer dizer? Que aqueles que se queixaram nunca vão ter nada. Nada. Nem coisa nenhuma, nem nada resolvido. Agora, por favor, não faça só à minha frente. Faça também nas minhas costas. Fala o que deve. Fale. Não fique calado. Mas fale o que deve falar. Eu estou curado. Em nome de Jesus. Fala lá comigo, vai. Eu estou curado. No nome de Jesus. Todo o meu corpo está restaurado. Está curado pelo poder de Deus. No nome de Jesus. Amém. Será que é assim tão difícil?
acreditando nisto, acreditando nas palavras de Jesus. Vamos abrir em Atos 3, 4. Atos 3, 4. Quem eram estes? Era Pedro e João. Que eram Pedro e João, discípulos de Jesus, que andaram com Jesus. 3, 4. Andaram com Jesus. Eles viram o que é que Jesus fazia. Viam como Jesus falava. Via a autoridade com que ele falava as coisas. A autoridade com que ele falou para que os ventos e os mares se aquietassem. A autoridade com que ele falou quando chamou Lázaro para fora. E agora eles estavam a ir ao templo e à porta do templo estava um homem a pedir que era deficiente. Era coxo desde a sua nascença. Uma coisa é a pessoa que não era coxa, mas de repente ficou coxa. Outra coisa é um coxo que é de nascença. Ele já ficou e já estava habituado a isso desde a sua nascença. Então, e Deus pode curar? Pode curar. Pode curar, pode. Veja o que é que Pedro e João fizeram. Versículo 3, 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Estavam eles a falar para aquilo que lhe estava a pedir. Ele era coxo, estava sentado e estava a pedir. E disseram-lhe para ele: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e atrelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. O que é que estes homens, discípulos de Jesus, fizeram? Exatamente igual o que Jesus fez, o que Deus Pai fez, quando disse: haja luz. Será que nós não conseguimos mudar a nossa maneira de falar? Será que não conseguimos arrastar a bênção para a nossa vida? Será que vamos passar o resto da vida a nos queixarmos? Vamos abrir em Marcos 11, 23 para terminar. Pois, para terminar, mas não é aqui. Marcos 11, 23. Um versículo que eu vos trouxe já várias vezes. Sabe o que é que acontece aqui para Jesus falar o que falou? Ele tinha falado contra uma figueira. Essa figueira não tinha... Eu, ao princípio, quando li isto, eu disse: mas como é que Deus iria falar contra uma árvore se ele sabia que não era época de ter frutos? Para que é que ele mandaria secar uma árvore? O que eu não estava a perceber é que ele queria ensinar uma lição. E para ensinar uma lição, é preciso mostrar. É preciso chamar a atenção. Porquê que eu estou aqui a insistir, a bater sobre a mesma coisa, quando eu podia dizer: você tem que falar para ter o milagre. Mas você não pode falar depois para destruir esse milagre. Porquê que eu estou a insistir tanto sobre isso? Para que as pessoas tenham milagres nas suas vidas. Para que as pessoas vejam Deus a mudar as coisas. Para que o poder de Deus possa operar na nossa vida. Jesus viu uma figueira, não tinha figos, pois não era época de figos, e virou-se e disse: ninguém mais coma figos de ti.
No dia a seguir passaram por ele, passaram pela figueira, Jesus e os seus discípulos, e os discípulos viram: epá, a figueira que tu falaste secou. E agora vejam a resposta de Jesus. Eu disse 23, mas vamos começar no 22. É só um mais acima, é só puxar um bocadinho mais, é só olhar um bocadinho mais acima. E diz, e Jesus respondeu e disse: tende fé em Deus. Não é tende fé nas circunstâncias, é tende fé em Deus. Não é tende fé no que está a acontecer. Tende fé em Deus. E diz aqui, o 23, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Mas ouçam bem, sejam com atenção e vejam, por qualquer que disser a este monte, eu tenho que falar ao monte. E falar o quê? O que quer. Ou você vai dizer, não, eu tenho um monte na minha vida. Eu tenho um monte na minha vida. Bem, não era mau se fosse no Alentejo. Mas eu tenho um monte na minha vida. Esse monte nunca iria sair de lá. Ah, mas eu tenho um monte, é verdade. Mas ele nunca vai sair de lá. Mas se disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e crer que se fará aquilo que está a dizer, tudo o que disser lhe será feito. Epá, glória a Deus. Só se agarrar e as coisas não estão bem, não estão a seu favor, e você diz, não ponham-se bem em nome de Jesus. Nada vou ser prejudicado, em nada nem coisa alguma no nome de Jesus. Eu decreto e declaro no nome de Jesus. E o que vai acontecer é o que você falou, é o que você acreditou, é o que você creu, é o que você ordenou. É isso que você vai receber. É isso que você vai receber. Você acha que quando Deus falou, haja luz, ele falou assim, haja luz. E depois ficou à espera, vamos ver se acontece ou não. Não, ele disse, haja luz. Ele deu uma ordem. Jesus, quando diz, Lázaro, sai para fora, ele deu uma ordem. Quando Jesus falou ao mar e diz, cala-te e aquieta-te, ele deu uma ordem. Quando Pedro e João falaram, Pedro disse, levanta-te e anda em nome de Jesus. Ele deu uma ordem. Que ordens você está a dar na sua vida? O que é que você está a falar na sua vida? Haja cura. Haja libertação. O que é que você... Ou você vai passar o resto da vida a se queixar e depois vai chegar a uma altura, vai se queixar contra Deus, quando Deus não tem culpa de nada, porque você é que está a fazer tudo, porque estás tudo na sua mão. Sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. Sempre, sempre. Pare de queixar e viva. Fale o que você quer. Dê ordens. Você vai dizer, ei pá, mas isso parece loucura, eu sei que parece loucura. Mas ouça, é assim que funciona. Você não chega a um restaurante e não diz que tem fome. Você diz o que é que quer. E na vida você tem que falar o que quer. Você tem que acreditar no que quer. E tem que acreditar que Deus o está a ouvir e vai dar a si o que você está a dizer. Ah, então e é possível? É possível que esta área da minha vida que está tão complicada seja restaurada? Você viu que Deus gosta? Eu digo que Deus gosta, ou antes, mas eu acho que Ele gosta. Eu gosto de pegar nas coisas quando não há mais hipótese para o homem, para resolver. Será que o homem conseguiria fazer luz sobre a terra? Não. Mas Deus pode.
Há áreas da nossa vida que às vezes nós olhamos e dizemos, é impossível, ninguém me vai livrar desta. Mas Deus pode. Deus pode. Não é os homens que têm a última palavra. Não é os homens que têm a última palavra na sua vida. Não é o que A, B, C, ou D, ou disse que tem a última palavra. O único que tem a última palavra foi aquele que ressuscitou. Esse é que tem a última palavra. Porque ele ressuscitou. Você sabe que em todas as religiões que existem pela face da terra, o único que tem um Deus que ressuscitou é a nossa. Prova que ele venceu a morte. E que ela não tem mais poder sobre nós. Nós temos que acreditar que Deus pode fazer grandes coisas se nós falarmos o que é correto. Se nós não impedirmos que Deus opere na nossa vida. Porque cada vez que você quer resolver o assunto e continua a falar mal desse assunto, você vai ter o que está a falar. Cada vez que você diz, pai, eu preciso de cura para isto, e depois você continua a dizer, mas eu não tenho isto, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, não tenho aquilo outro, você não vai receber. Se você está com um problema financeiro e não se cala dizer que não tem dinheiro, não tenho dinheiro para isto, não tenho dinheiro para aquilo, não tenho dinheiro para aquilo outro, o que você vai receber, exatamente o que você está a falar. Eu não fui eu que criei as leis. Graças a Deus. Graças a Deus. Não fui eu que criei nada. Deus nos mostra através da sua palavra como devemos andar. Por isso é que está escrito. Vamos lá abrir. Vamos lá abrir. Vamos abrir em Tiago. Tiago 3, 1. Tiago 3, 1. Glória a Deus pela palavra de Deus. Glória a Deus por aquilo que Deus nos mostra. Glória a Deus pelo ensino que vem dele para nós. Para nós sabermos andar sobre esta terra. Para que nós possamos fazer o que lhe agrada a ele. E para que vivamos nesta terra como vitoriosos e não como derrotados, no nome de Jesus. Veja o que está aqui escrito. Tiago 3, 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais do juízo. Não pensam que saibam tudo. Não pensam que sabem tudo em relação a aquele assunto. Eu sou sincero. Eu leio, eu aprendo, mas eu estou sempre a aprender. Sempre a aprender. Veja o que está escrito no 2. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o seu corpo. O que é que ele está a dizer? Se tal varão não tropeça em palavras, como é que se consegue tropeçar numa palavra? Você já viu quantas palavras estão aí no chão? E você vai tropeçar nelas? Não! Você fala as coisas erradamente. Você fala as coisas mal. Você fala as coisas não como deve ser em relação à sua vida. Isso é tropeçar nas palavras que vão afetar a sua vida. Diz aqui, o tal varão é perfeito. Se ele é capaz de controlar o que fala, tal varão é perfeito e poderoso para refrear ou controlar todo o seu corpo. Quer dizer que o nosso corpo pode ser controlado. O nosso corpo físico que temos sobre a terra, que nos foi dado por Deus, pode ser controlado? Pode, só se não tropeçar em palavras. Só se não te disser mal sobre ele. Só se falar o bem dele e falar o que quer para ele de bem, não de mal. Será que eu estou aqui para chatear alguém? Não. Você quer vencer? Você tem que mudar. Pare de falar o que não presta.
Havia um pastor, havia e há, creio eu que há, um pastor que eu conheço, ele dizia assim: se você tem alguma coisa de mal para falar, agarre num saco de plástico, fale lá para dentro e deite num caixote de lixo, porque eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir que você tem doença, eu quero ouvir que você dizer que você está curado em nome de Jesus. Eu não quero ouvir que você está com um problema aqui ou ali. Eu quero ouvir em nome de Jesus já tenho o problema resolvido. No nome de Jesus. Claro, quando você vai a alguém, você tem que falar o que é que está a passar para se poder orar pelo assunto. Mas você tem de crer. A partir dessa altura, você não fala mais sobre o assunto negativamente. Você não diz, não, isto não está resolvido. Não, não há cura. Não, não dá. Não, não. Você não. Você não pode dizer isso. Você tem que dizer, obrigada, Pai, que eu estou curado. Eu lembro-me principalmente de uma senhora perto dos 80 e tal anos, que foi uma das minhas reuniões, e quando estava nessa reunião, antes de começar a reunião, ela dizia, eu vim aqui para ser curada. Oh, glória a Deus. Não fui eu que orei para a senhora, foi outra de outros pastores que estavam comigo que oraram para a senhora e a senhora foi curada. Glória a Deus. Mas ela já estava lá dizendo, eu vim aqui para ser curada. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela estava no lugar certo, na hora exata. Ela falou o que queria. Falou, eu estou aqui para ser curada. E ela foi curada em nome de Jesus. Ela foi curada. Ela foi curada. Glória a Deus. Se você se move com Deus, Deus se move consigo. Agora, se você acha que não, que é da maneira que você pensa que vai resolver, é você que sabe. Desculpa a minha expressão, mas desenrasca. Então. Mas, por favor, não culpa Deus dos erros que você faz.